Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Opa, boa noite, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Nil? Nil? Eu tô ouvindo. Ok. Bom, desculpem o atraso. Tive problemas aqui com a senha, mas já foi normalizado já. Tá? Desta feita, nós vamos Conseguiram me falar ouvir? sobre... Sim, estou te ouvindo sim. Bom, dessa feita, boa noite a todos, né, obviamente. Muito obrigado por aqui estarem. Nós vamos agora adentrar nos capítulos 17 e 17 do Dogma e Ritual de Alta Magia, onde nós abordaremos a astrologia e as escrituras das estrelas. Né? São dois temas muito interessantes, bem abrangentes, mas eu vou tentar me ater aos principais tópicos. Né? A astrologia como uma ciência perdida e a influência do ambiente sobre os seres. Só um momento, por gentileza. Desculpem. Bom, retornando, né? A influência do ambiente sobre os seres, e aí eu dado um pouco um entendimento do que viria a ser a astrologia dos adeptos, a ciência da adivinhação, a simpatia entre homens, plantas e estrelas, a escritura das estrelas, a similaridade dos alfabetos e constelações e a influência lunar e planetária. São tópicos mesmo para tentar resumir esse capítulo, que é bem abrangente, levida a muitos exemplos e eu creio que esses temas resumem o que vem a ser dito. Astrologia é uma ciência perdida. De todas as artes saídas da magia dos antigos, a astrologia é agora a mais desconhecida. Não cremos mais nas harmonias universais de todos os efeitos com todas as causas. Aliás, a verdadeira astrologia, a que une ao dogma único e universal da Cabala, foi profanada entre os gregos e romanos da decadência. A doutrina dos 7 céus e 3 móveis, emanada primitivamente da década cefírica, os caracteres dos planetas governados por anjos, cujos nomes foram mudados nos das divindades do paganismo, a influência das esferas, umas sobre as outras, a fatalidade unida aos números, a escala de proporções entre as hierarquias celestes correspondentes às hierarquias humanas, tudo isso foi materializado e feito supersticioso pelos geneclíacos e tiradores de horóscopos da decadência e da Idade Média. Levar a astrologia à sua pureza primitiva seria, de algum modo, criar uma ciência nova. Essas são as palavras que Levi abre o Dogma e Ritual, né, no capítulo 17, a astrologia, onde ele tenta fazer uma abordagem de que, assim, a astrologia ela busca tentar trazer as influências dos astros sobre a humanidade, né? Não só sobre a humanidade, mas sobre o cosmos como um todo. E que essas influências seriam tiradas da própria Kabbalah. Ou seja, a representação do cosmos, né, através da árvore da vida, teria influências diretas sobre o homem. Ou seja, porque o homem é um pequeno cosmos, né? O homem é um microcosmos, enquanto você tem o macrocosmos. Né? Então, nesse sentido, a Kabbalah, ela vem meio que explicar, né, através das forças nas quais ela busca traduzir, ela seria a origem da astrologia, ou seja, a astrologia, primeiro, ela teria suas raízes na Kabbalah e buscaria representações disso no cosmos. Né? Não é à toa que nos estudos que nós fizemos na árvore da vida, né, através da Kabbalah, algum tempo atrás, nós mencionamos as influências planetárias que resumem-se
nos 7 planetas que governam, né, as esferas, que eu diria assim, emocionais dentro da árvore da vida, e existem também coisas que são apartadas, né, desse cosmos, digamos assim, do que seria o ambiente humano da Kabbalah. E isso, obviamente, viria remontando às origens da astrologia. Obviamente, muito se perdeu, muito foi profanado. O que hoje nós conhecemos é apenas uma terça parte daquilo que realmente viria a ser astrologia. E esse conhecimento é um conhecimento perdido, né? Realmente, para que você pudesse remontar às origens daquilo que viria a ser astrologia, você precisaria de muita pesquisa e de esquecer muita invencionice que aconteceu ao longo do tempo, né? Essa ideia de que os astros eles determinam o destino humano é realmente uma balela, mas sim existe uma influência que é mais ou menos o que eu vou falar no próximo slide, mas existe uma determinada, como eu poderia dizer, um arranjo, uma determinada harmonia, uma determinada reverberação que influencia sobre todos os seres em determinados tempos, em determinadas épocas. É como se nós fôssemos colocados num ambiente e sofrêssemos a influência desse ambiente. E o posicionamento das estrelas, o posicionamento do cosmos, geraria determinadas vibrações e que traria este entendimento. Mas, obviamente, muito disso foi perdido, muito disso é mal interpretado hoje, e nós temos aí, né, a astrologia de rádio, né, essa astrologia marqueteira, digamos assim, que busca apenas trazer elementos de que, olha, você vai se dar bem no trabalho hoje, olha, hoje você vai encontrar o amor da sua vida e coisas parecidas, sendo que, na verdade, a verdadeira astrologia ela não propõe isso, ela propõe um entendimento das harmonias às quais você está submetido e, portanto, você consegue, a partir disso, tomar determinadas atitudes. Digamos que se você sabe quais são os elementos que movem as forças que estão impulsionando determinadas coisas, você é capaz de tomar ações para aproveitar os impulsos dessas forças e mitigar os efeitos de outras. Né? A influência do ambiente sobre os seres. Nada é indiferente na natureza. Uma pedra de mais ou de menos num caminho pode romper ou modificar profundamente os destinos dos maiores homens e até mesmo dos maiores impérios. Com maior razão, o lugar ou desta ou daquela estrela no céu não poderia ser indiferente para os destinos da criança que nasce e que, pelo próprio nascimento, entra na harmonia universal do mundo sideral. Os astros estão presos uns aos outros por atrações que os conservam em equilíbrio e os fazem mover-se regularmente no espaço. Estas redes de luz vão de todas as esferas a todas as esferas, e não há um ponto em cada planeta a que não esteja preso um desses fios indestrutíveis. Também é o excerto do Dogma e Ritual, nesse capítulo Astrologia, e aqui eu trago um símbolo, né, alquímico que fala um pouco sobre as influências e como cada signo está influenciando no corpo do homem, e você percebe que existem determinadas influências ao longo, né, de todo o corpo do homem, de todo o cosmos, é como se fosse uma relação do homem com o cosmos, e a ideia de que existe uma ligação entre todos os seres. Tudo está interrelacionado com tudo. Todas as coisas estão interrelacionadas, todas as coisas estão interconectadas e nós influenciamos e somos influenciados pelo ambiente. Ou seja, existem determinadas forças, potências, determinadas coisas que estão ao nosso redor. E essas forças, assim como ele diz, né, que nada é indiferente à natureza, que apenas uma única pedra pode modificar ou romper, né, os destinos dos maiores homens, ou seja, uma única fagulha, digamos assim, pode influenciar na vida de uma pessoa. Por que não um astro? O posicionamento de um astro, dada a sua magnitude, dada a sua influência.
E aqui eu não quero dizer que simplesmente há um determinismo onde nós estamos submetidos a essas forças. Não. Eu quero dizer que existe uma influência e que existe uma... É como se nós estivéssemos submetidos a determinadas forças, a determinadas leis, como, por exemplo, a lei da gravidade, né? E esses astros, eles influenciariam a depender do seu posicionamento no céu, ele influenciaria o homem de uma forma ou de outra, a depender do local em que ele esteja colocado. É como se um determinado campo de força ele fosse acionado ou não acionado, a depender do posicionamento de um determinado ímã. Né? Ou seja, é o entendimento de que existe uma influência, e essa influência é inegável, porque tudo está interconectado. E as minhas ações influenciam os outros seres. Né? Ou seja, as minhas ações influenciam outros seres. Ou seja, se as minhas ações, se eu, que sou um ser diminuto, ínfimo, uma poeira, né, da magnitude do universo, influencio outras coisas, imagine um planeta, imagine um astro. Imagine a força desses astros sobre a realidade. Né? Dado que alguns planetas, há alguns entendimentos, né, de algumas pessoas de que alguns planetas seriam seres vivos que influenciam, que são compostos de outros seres vivos. Né? Ou seja, o nosso sistema, Gaia, o planeta Terra, seria um ser vivo, um grande ser vivo, né, composto de outros seres vivos, assim como nós somos compostos das bactérias que compõem o nosso organismo, as células, que são seres vivos em essência, se nós pararmos para pensar nas células do nosso corpo. A diferença é que elas trabalham em prol do nosso sistema, assim como os animais, por exemplo, as plantas trabalhariam em prol do sistema Gaia. Enfim, isso é obviamente uma extrapolação da teoria, mas se nós pensarmos que se nós, como indivíduos, influenciamos outros indivíduos, imagine o que um planeta, uma estrela, consegue influenciar ao longo, né, de tudo que o cerca. Bom, a astrologia dos adeptos aqui, eu trago um pouco dos talismãs de Paracelso, que são citados pelo Levi, onde ele utilizava as forças dos elementos, a força dos planetas, a relação dos planetas com as plantas e com os animais para curar as pessoas. O que é isso? Né? E por que a astrologia dos adeptos? Porque aquele que compreende como as forças elas se interrelacionam e como elas são representadas, ele consegue manipular essas forças em prol de trazer benefícios. Ou seja, não trazendo benefícios para si próprio, mas tentar melhorar o mundo no qual ele está inserido. E este seria o trabalho que Paracelso fazia com seus talismãs, com as plantas, o entendimento de como essas forças funcionavam e, de fato, realizava curas, realizava prodígios através do entendimento dessas forças. Né? Até hoje, os magistas eles utilizam as tabelas, as relações planetárias, mas, obviamente, não com o entendimento que este mestre, né, que Paracelso era, tinha, mas, obviamente, tentando trazer aos seus ritos, aos seus afazeres, digamos assim, o entendimento dessas forças e, consequentemente, a influência desses planetas. E isso viria a ser a astrologia dos adeptos. E aí, nós partimos para um terreno um pouco perigoso, que seria a ciência da adivinhação, e que partiria, né, teria sua origem na astrologia, ou seja, olhando, observando essas forças, poderia se deduzir a influência dessas forças no cosmos e, consequentemente, como as coisas poderiam acontecer. Né? E esse entendimento de que as forças, existem forças que estão atuando num determinado campo, seria a base dos oráculos, né? E do próprio tarô, das próprias runas, como é mostrado, do horóscopo, como é mostrado nessas imagens. Seria o entendimento de que é como se os oráculos fossem analisadores de probabilidade e, consequentemente, ele conseguisse captar essas influências, captar essas energias e trazer de uma maneira simbólica para aquele que consulta e aquele que sabe ler estes oráculos as informações necessárias, ou seja, como se os oráculos fossem
tradutores das forças universais para o magista, né? Não que eles sejam deterministas, eles analisam as probabilidades de acordo com as forças que estão ali naquele momento, né? E aqui eu coloco uma imagem, né, dos gregos consultando o oráculo de Delfos, muito como esses oráculos, essas pessoas capazes de prever o futuro ou de ter determinadas adivinhações acerca do processo, seria um entendimento dessas forças. E o tarô, que tem sua origem na Kabbalah, se caso alguém não saiba, mas os 22 arcanos do tarô, eles se correlacionam diretamente com as 22 letras do alfabeto hebraico, os de 22 arcanos maiores, e os arcanos menores estariam relacionados com as portas da sabedoria, mas aí isso é um assunto para um outro tópico, né? Mas é apenas para poder saber que o tarô tem suas origens na Kabbalah e esses arquétipos representados pelo tarô seriam uma leitura das leis universais. E aí eu vou mostrar uma coisa interessante, que as próprias letras do alfabeto hebraico, um pouco mais adiante, já no ritual, na parte do ritual, de onde viriam essa origem dessas letras. Só um momento, por gentileza. Bom, e aí o entendimento dessas forças geraria exatamente esta congruência da simpatia entre homens, plantas e estrelas, que era isso que Paracelso utilizava para curar, ou seja, eu sabia que a influência de uma determinada planta estaria regida pelo Sol, que traria determinada cura para aquele indivíduo que estivesse sofrendo da falta da energia solar, digamos assim. Assim como alguém estivesse sentindo falta da energia lunar ou da energia de Saturno, enfim. O entendimento dessas forças faz com que o homem entenda a conexão entre todas as coisas. E por isso eu coloquei essa imagem onde você percebe a completa integração entre o homem e o cosmos, porque o homem é o microcosmos. E se você consegue estabelecer a relação dessas forças e consegue entender como essas forças se correlacionam e estão integradas, você consegue atuar na causa, ou pelo menos numa das interrelações para poder gerar determinados efeitos e gerar as curas, gerar os efeitos necessários desejados pelo magista. E aí, partindo para a parte do ritual, onde tem o nome Escritura das Estrelas, não satisfeito, né, pelo que foi colocado antes, Levi ele traz um resumo, um compêndio de vários autores que falam sobre como os alfabetos, eles são os alfabetos, pelo menos os alfabetos das grandes civilizações, né, estão relacionados com o cosmos, como estão relacionados com as estrelas. E aí eu coloco a escrita celestial e a escrita Malachim, e também coloco uma representação de Órion à vista dos chineses, como é colocado a vista dos triângulos, que é feita pelos cabalistas para entender como sendo 3 triângulos que formam a constelação de Órion, que seria uma representação dos 3 ternários da árvore da vida, enfim. Ele faz um resumo onde ele apresenta as correlações dos alfabetos, principalmente do alfabeto hebraico, com as escritas, né, e com relação às estrelas. Então você para pensar que, ou seja, o alfabeto hebraico é uma interpretação das estrelas, que consequentemente este alfabeto deriva no tarô, ou seja, o tarô seria uma derivação da astrologia. Ou seja, se o alfabeto hebraico ele provém do entendimento dos desenhos estelares, dos desenhos das constelações, você consegue entender que o tarô, por consequência, deriva do entendimento da astrologia, ou seja, da observação do céu e do mapeamento das estrelas e como essas forças influenciam nos seres. E aí ele dá um exemplo, né, de como o ciclo lunar ele tem correlação com os 22 arcanos do tarô,
e com os planetas, né, e com os 7 planetas. Né? Então, os 22 arcanos do tarô mais os 7 planetas dariam as 29 lunações, que seriam os 28 dias do tarô, dos 28 dias da lunação, mais o retorno à primeira lunação, ou seja, um ciclo completo lunar estaria relacionado com os 22 arcanos do tarô, mais os 7 dias, mais os 7 planetas. Né? Então, ele faz uma relação bem detalhada, onde cada um dos dias teria um significado, enfim, relacionando com alguns eventos do próprio Antigo Testamento. E aí, obviamente que é uma análise que não necessariamente é fidedigna, assim, né? Nós poderíamos dizer que é um entendimento de como essas forças poderiam estar representadas no cotidiano, na vida, nos elementos, nas escrituras, né? E tendo por base o conhecimento desse entendimento da astrologia. Eu acho que esse capítulo ele traz uma ideia, ele não traz uma abordagem do que viria a ser a astrologia no seu fundo, mas mostra como ela deriva para os demais entendimentos, para as demais ciências das quais os magistas se apropriam para poder gerar conhecimento, gerar interrelações, gerar simbolismos. E aí, através dessas chaves, nós conseguimos compreender um pouco mais a interrelação das forças e, consequentemente, podemos atuar de maneira mais próxima, né? A exemplo das horas mágicas, né? Onde você pensa que a primeira hora de um determinado dia a primeira hora de determinado dia, por exemplo, de uma segunda-feira seria a hora da Lua, por exemplo. A primeira hora do dia de segunda-feira seria a hora da Lua e, consequentemente, os demais planetas a cada hora que vai se passando seria o próximo planeta representando. Então, essas correlações que são dadas, né, que são colocadas nos diversos grimórios, são, na verdade, compilações e derivações da astrologia, essa ciência perdida, essa ciência que foi muito mal compreendida e muito distorcida, e que hoje serve apenas do horóscopo do dia. Né? É uma pena que tudo que vem ao conhecimento público se torne realmente algo profano, né? Mas aqueles que estão em busca da verdade, né, vão se apropriando de determinados entendimentos e, obviamente, não vai ser numa palestra como essa que a gente vai esgotar todo o tema, mas é importante que nós saibamos olhar para além das formas, para além dos rótulos, né, que nós possamos entender de maneira geral o que vem a ser esta ciência e ter o devido respeito a esta ciência. Eu acho que esse é a grande sacada. Bom, é isso. Muito obrigado. A palestra de hoje foi curta, né? Mas eu creio que ela traz a síntese de tudo aquilo que foi colocado. Bom, está aberto para as observações de vocês. Bom, gostaria de começar, se não for problema, meu. Pode seguir, Ari. Beleza. O capítulo é bastante interessante. Foi muito bem explicado, muito bem sintetizado, porque ele realmente é bastante longo, ele tem muitos exemplos e muitos detalhes. Tanto exemplos de leituras quanto exemplos de método de leitura, especialmente no final do capítulo do ritual. Quanto ao conteúdo, existem algumas coisas que eu queria observar. Além, um instante, além, além da ideia de que tudo no universo está interligado, então existe uma influência de qualquer coisa sobre qualquer outra coisa, e que essa influência pode ser percebida, isso é um tipo de leitura do que seria a própria organização do universo ou de um pedaço do universo muito específico, que é a vida de uma pessoa. Isso fica muito claro. Mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, o Levi fala de uma outra questão que também já foi discutida lá no capítulo 9, em que a gente falou dos oráculos, e é que
parte desses sistemas de oráculos são arbitrários, grande parte desses sistemas de oráculos são arbitrários. A maneira como você enxerga as coisas vai falar muito mais sobre você do que simplesmente a posição das coisas objetivamente. Você pode olhar, ele fala sobre olhar as estrelas e interpretar as constelações da mesma forma como a gente olha para nuvens e enxerga figuras nas nuvens. Uma coisa arbitrária e fica ao sabor da imaginação daquele que olha. Quando a gente discute isso no capítulo 9, eu acho que eu falei um pouco sobre isso e coloquei um poema que faz parte da meditação das runas que a gente usou nos rituais do ciclo nórdico, e fala exatamente sobre isso, sobre a runa Petro, que é a runa relacionada ao uso das runas como oráculo. Tá? Ela tem o formato de um copo, é o copo onde se coloca as runas para depois lançar as runas. E aí ele fala justamente sobre como, ao olhar para aquele arranjo de runas, ele consegue enxergar, na verdade, a própria alma. Ele consegue enxergar a própria alma refletida, e não necessariamente a posição das runas ao redor dela, mas o que ele projeta naquilo que ele está olhando. Além disso, tem outra coisa também interessante que talvez esse horóscopo que a gente conhece comumente, que muita gente usa como guia, que muita gente confia e leva a vida seguindo as indicações desses horóscopos, talvez ele não tenha validade na questão que o Levi apresenta, enquanto influência direta dos astros nas vidas das pessoas. Mas a gente pode levar em consideração também que existe já há bastante tempo bastante gente alimentando as ideias relacionadas a esses horóscopos, as características de cada signo e como essas características influenciam as vidas das pessoas. E que muita gente usa essas informações para guiarem as próprias vidas. Não é impossível que se crie uma egrégora com relação a isso. Não é impossível que, de fato, essa coleção de informações que é alimentada por pessoas, por diversas pessoas através do tempo, acabem de fato influenciando a vida das pessoas porque elas acreditam nisso, porque elas tomam isso para si. E dessa forma também não seria tão difícil, talvez, prever o que pode acontecer na vida da pessoa, já que ela via a própria vida de acordo com esses pequenos manuais, que pode ser qualquer coisa. Do horóscopo a alguma crença religiosa ou algum modelo político, ou o que quer que seja. Mas as pessoas elas tomam isso como modelo de vida. Então, uma forma de previsão, talvez não de adivinhação, talvez não de usar um horóscopo como se espera que seja, mas uma forma de prever a probabilidade de algumas coisas acontecerem ou da vida das pessoas tomarem determinados rumos. E uma última coisa, quanto ao alfabeto, alfabetos terem sido criados a partir da observação de constelações e como isso também é usado de certa forma, tem uma imagem que me chamou muita atenção, que eu encontrei há alguns dias num grupo. Há algum tempo eu comecei a estudar hebraico, eu não dei continuidade, mas eu ainda faço parte de alguns grupos que estudam, de estudantes. E esses dias, passando por um desses grupos, eu encontrei uma imagem muito legal. Eu vou colocar aqui na caixa de arquivos, se o Malk puder mostrar, seria muito legal. Tá? Só um instante que eu vou encontrar esse arquivo aqui. Pronto, enviei. Que é um pantáculo, que é uma estrela, na verdade, que é conhecida como a estrela de Davi, é o hexagrama, e que desse hexagrama derivam todas as letras do alfabeto hebraico. Isso é muito interessante, eu nunca tinha parado para observar. E é uma relação com a forma como o alfabeto foi criado a partir da observação das estrelas e que se reflete em um pantáculo. Eu acho isso muito curioso. E aí eu decidi trazer para vocês ficar a interpretação de quem conhece mais a fundo a Cabala
qual a veracidade, a possibilidade disso ser realmente alguma coisa relevante, alguma coisa que tenha sentido dentro da cultura hebraica, dentro da Cabala, dentro do judaísmo. Era isso que eu tinha para colocar. Eu, infelizmente, não estou conseguindo ouvir vocês, eu não sei quais vão ser as respostas, mas depois, assistindo a palestra, eu vejo direitinho. Qualquer coisa eu comento lá no tópico escrito. Bom, agradeço os comentários, Aren. De fato, a imagem é interessante. Acho que é importante até colocá-la como tópico, né? No tópico lá do comentário sobre a palestra. Agradeço a participação de todos vocês. Acho que é esse mesmo entendimento. E reforço também sobre as egrégoras, tá? Acredito sim que o construto da egrégora do horóscopo me influencia na vida, não só o construto da egrégora do horóscopo, mas todos os outros as outras egrégoras nas quais nós estamos submetidos que nos influenciam, são retroalimentadas pelo comportamento, enfim, é uma infinidade de ramificações e que produzem o comportamento e que geraram a sociedade que nós temos hoje. Mas eu acho que é isso. É um bom capítulo, uma boa observação. Agradeço a todos e tenham uma boa noite.